Eu tenho 3 filhas, né? A mais velha morre de ciúme da do meio, porque a do meio sabe assobiar e ela não. Bora lá, vamos nós. Então, vamos de novo no problema das predas. Então, vamos lembrar o problema das predas, como é que ele é. Então, eu tenho N competidores, não é isso? Cada um arremessa 2 pedras. Que mais? As pedras devem estar no mínimo a 10 metros de distância. Quem colocar as pedras mais próximas uma da outra ganha. Ok. Se ao invés de pedir o código, eu pedisse para vocês o pseudocódigo, ou seja, não está relacionado à programação, é a linha de raciocínio. Eu quero o pseudocódigo. Como é que ficaria esse código? Como é que ficaria esse algoritmo aqui? Leia número de jogadores. Vou fazer assim. O que mais que eu tenho que ler? Como é que tava? Era 2 para cada linha? Era assim, Tipo assim, 4 jogadores, 3 jogadores. Aí eu tinha 4 e 12, 15 e 16, 12 e 11, 18 e... só 3. Quem ganhou aqui? Foi esse daqui, né? Não, esse daqui é 1 de diferença, esse daqui é 1 de diferença, então eu tenho um empate. Os dois foram... Quem tiver menor ganha. Tudo bem. O cara primeiro, então, seria esse daqui. Por exemplo, agora é o índice 1, né? O segundo jogador, né? O segundo pessoa a jogar. Então, qual é o algoritmo aqui? Leia a quantidade de jogadores, que mais? Fazer QTD para usar as mesmas variáveis que a gente já utilizou. E aí? Eu vou ler as pedras quantas vezes? De acordo com as quantidades. Então eu poderia dizer assim: faça QTD vezes. O que é que ele vai fazer QTD vezes? Leia pedra 1 e pedra 2 e depois verifique se ambas são maiores que 10. Se sim, eu faço o quê? Se sim, calcule a distância. É melhor colocar o else aqui, né? Se ambas são maiores que 10, então eu faço o quê? Calculo a diferença. Calculo a diferença. O que mais? Só? Acabou? Quem ganhou o jogo? Tem que comparar o jogador, né? Depois que eu calculei a diferença, eu faço o quê? Se essa diferença for o quê? Menor que a do ganhador atual, ele é o novo ganhador. Essa é a nova
menor diferença. Se essa diferença for menor que a do ganhador atual. Hã? Se o quê? É. Mas se por acaso não existir ganhador atual, o que é que eu faço? Essa linha só funciona se já tem ganhador, não é verdade? Essa linha só funciona se já tem ganhador. Então, antes de fazer essa linha, eu tenho que perguntar o quê? Se já tem ganhador, eu faço isso. Não é verdade? Se não, tem forma de compactar isso daqui? O quê? Tá aqui, ó. Se ambas são maiores do que 10, eu calculo a diferença. Se já tem ganhador, eu testo se ele conseguiu uma pontuação melhor do que a do ganhador atual. Se ele conseguiu uma pontuação melhor do que a do ganhador atual, ele é um novo ganhador. Se não existe, ele é um novo ganhador. Foi ou não foi? Vocês entenderam ou não? Acho que é aqui a quarta vez que a gente faz isso. Bora lá. De novo. Uma hora a gente consegue. Não é porque, assim, quando você está tentando aprender uma coisa, isso eles chamam de padrão de cognição de aprendizado. Quando você está tentando aprender uma coisa, você procura na sua cabeça algo que se pareça com aquilo. Quando você acha algo que se parece com aquilo, aí você vincula algumas coisas e ancora o seu aprendizado. Quando você está tentando aprender uma coisa completamente nova, você não tem onde ancorar aquele aprendizado. Então você olha e a sensação que você tem é que você está pegando uma coisa e não tem onde guardar dentro da cabeça. Não é isso não que acontece com vocês? Você simplesmente não acha um canto para poder vincular aquela informação. Ela fica perdida no espaço. Como quem diz, isso não se parece com nada do que eu conheço. O que é que você faz? Você repete aquilo até aquilo se solidificar. E aí você ancora as outras coisas naquilo. Não tem mágica. Entendeu? Quando você está aprendendo, por exemplo, você vai para uma aula de inglês, aí você, beleza, eu vou ancorar em inglês com as palavras que eu conheço em português ou as coisas parecidas. Agora vai aprender húngaro, búlgaro, chinês, sueco. A formação da língua não tem nada a ver com a nossa. A própria entonação tem línguas que são chamadas línguas tonais. Então se o cara disser, línguas tonais são de lascar. Polonês é terrível. Então, por exemplo, a entonação muda o significado da palavra. Por exemplo, eita, entendeu? Mas aqui é só sentimentos diferentes. Em línguas tonais, isso significam palavras diferentes, entendeu? Então, como não existe nada com que você vincular, você está tentando construir literalmente um aprendizado sem alicerce. Então, quando você tenta colocar a casa sem alicerce, você bota a casa, deixa ela se acabar e aí constrói em cima da nova casa. Então, a única forma de aprender isso, sinceramente, eu já disse, é o quê? Repetir. Não acho que não. Bora lá. Se ambas forem maior do que 10, a gente faz o quê?
calcula a diferença. E aí? Sei a diferença, qual é o próximo passo? Se o quê? Se já existe ganhador, o que é que eu vou fazer? Aí eu vejo quem é que teve a menor pontuação, né? Porque se ele só é o melhor, o novo ganhador, se ele conseguiu uma pontuação melhor do que o ganhador antigo. Então, se já existe ganhador, se a pontuação dele é melhor, então ele é o novo ganhador. Se não existe ganhador, então o que é que eu faço? Se não existe ganhador, agora existe um ganhador e ele é o novo ganhador. Foi? Assim, no caso, na hora que eu coloco o ganhador, a gente guarda assim: essa é a menor distância. Ele é um novo ganhador. Essa é a menor. Beleza? Bora lá. De novo. Acabei de ler os dois números. Próximo passo. Ver se as duas forem o quê? Menor que 10. Se as duas forem maior que 10, né? Assim? Maior ou igual a 10. Se as duas forem maior do que 10, o que é que eu faço? Calculo a distância. O que seria calcular a distância em linguagem? A distância ou a diferença, né? É o que? P2 menos P1, só que eu não quero o valor negativo. Como é que eu faço? ABS. O que é que significa as duas serem maior do que 10? Posso fazer P2 e P1 for maior ou igual a 10? Isso existe? Não, isso não existe. Então, todos os operadores, o Python até aceita, tá certo? Mas eu vou dizer para vocês que ele não aceita. Então, façam todos binários. Todos binários significa que isso daqui não existe. Significa que você tem que descrever se P2 maior ou igual a 10 e P1 maior ou igual a 10. Se isso acontecer, eu calculo a distância. Calculei a distância. O que é que eu vou fazer agora? Tenho que saber se existe um vencedor, porque eu não posso comparar ele com um ganhador se não existe ganhador. Então, antes eu tenho que saber se existe ganhador. Se existe ganhador. Se existe ganhador, o que é que eu tenho que fazer? Comparar a distância, né? Se a distância for menor do que menor distância, então menor distância vai ser a distância. E quem é o novo ganhador? É o I, né? No caso, a gente não está usando o índice, mas seria I. Se isso daqui não aconteceu, preciso de um else? Faça alguma coisa se ele não ganhou? Não. Mas se por acaso não existe ganhador, eu faço alguma coisa? Se não existe ganhador e ele conseguiu a pontuação, então menor distância recebe o quê? Distância. Quem é o ganhador? E existe ganhador recebe o quê? Não, verdadeiro, né? Agora existe. Ok. Vamos inicializar. Eu estou usando uma variável aqui. Eu já criei ela? Não, então eu tenho que aqui criar ela. Ela começa com o quê? False. Ok? Ler P1 e P2 seria o que pra gente? P1, P2, map, int,
how input ponto split. Ok. Chap. Eu não tenho uma variável nem ganhador nem menor distância, né? Ganhador pode ser qualquer coisa, não faz diferença. Menor distância pode ser qualquer coisa, não faz diferença. E o quê? Ah, eu tenho que ler os... Ah, eu tenho que ler a quantidade, né? Ler a quantidade. Vou fazer aqui só um... QTD recebe int. Faça quantidade vezes. O que é que eu faço aqui? For i in range QTD. No final, o que é que eu tenho que imprimir? Se existe ganhador, o que é que eu tenho que imprimir? Porque eu não quero saber. Tu imagina que cada jogador tem um número. Eu tenho que saber qual o número do cara que ganhou. Quem é o primeiro número? 0. Eu estou atribuindo índice para ele, né? Eu tenho que saber quem foi o cara que ganhou. Se é o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, se existe ganhador, o que é que eu imprimo? Ganhador. Se não existe... Print. Sem ganhador, sem vencedor. Fracasso. Tristeza. Ok? Vamos de novo. Ah, tudo bem. É a variável. A variável ganhador guarda o número do elemento, né? Ok. Vamos de novo. Quero ver se vocês não aprendem isso. Bora lá. Não tá ficando mais fácil não a cada rodada? Bora lá. Primeira coisa, quantidade. Não, você não usa o while a não ser que seja realmente necessário usar o while. Porque o while implica em ter chance de errar. Você pode errar você pode esquecer o contador no final do while, você pode esquecer o início. Então você só usa o while se você realmente precisar usar o while. No normal a gente só usa o for, porque o for ele tem menos chance de dar errado. Então bora lá. Quantidade é o quê? Int how input. Vamos seguir a ordem. Normalmente você cria o algoritmo e depois você completa as variáveis. Então eu vou precisar fazer isso quantas vezes? Quantidade vezes, né? Como é que eu faço quantidade vezes? Eu preciso do índice, né? Índice in range de quantidade. O que é que eu vou fazer? Ler as pedras. Ler as pedras. Pedra 1 e pedra 2 recebe map de int de how input ponto split. Ler as pedras. De onde é que tem esse termo ler as pedras? Ele vai printar 0 e vai dar errado. Onde? No ponte, na quantidade. Tem que colocar começando de 1 não, para printar o primeiro jogador. Não entendi, desculpa. Na quantidade. Se a gente for printar, a gente vai printar usando a posição quantidade, não é? Certo. Aí a gente tem que printar lá o primeiro jogador ao invés da posição 0. E mais um. É só fazer I mais um. Mas a questão pede que o primeiro seja 0. O primeiro seja 1, não? Não, se o primeiro for 1, você faz assim, print I mais 1. Aí se o primeiro for 0, você vai imprimir o quê? 1. Se o primeiro for 1, 2. Se isso é comece do 200, aí você fala o quê? I mais 200. Comece de pi. I.math pi. Acho que existe isso. Provavelmente deve existir. Bora lá. Ok, tenho as duas pedras. O que é que eu faço agora? Não, eu estou fazendo a lógica. Na lógica, você primeiro faz a lógica e depois volta criando as variáveis. E você só sabe quais são as variáveis que você vai precisar depois que você percebe que você precisa delas. Entendeu?
A programação não é um retrato que você segue linha por linha. É mais um processo de criação, de caramba, eu preciso de uma variável. Eu vou inicializar ela, eu vou colocar true aqui. Se eu coloco true, eu tenho que inicializar com o quê? Falso, é desse jeito. Então não é linear. É um processo de voltas e voltas. Ok, o que é que eu preciso calcular? Preciso saber se as duas são maiores que 10, né? Se pedra 1 for o quê? Maior ou igual a 10 e pedra 2 maior ou igual a 10, então calcula a distância. O que é a distância? ABS de... Faz diferença ser P2 menos P1? Não, porque é a mesma coisa. ABS é aquele negócio do carro, faz o carro parar sem travar as rodas. ABS é Absolute Value. Vem de Absolute Value, valor absoluto. Ok, tem uma distância. O que é que eu verifico agora? Se existe vencedor, o que é que eu vou fazer? Preciso de parênteses, não, né? Se existe vencedor, então comparo, né? Para saber se ele é um novo vencedor. Ele só é o novo vencedor se o quê? Se a distância for menor do que menor distância. Eita, eu preciso aqui de uma menor distância. Então aqui, menor distância recebe 0. Se a distância for menor do que menor distância, então menor distância recebe distância. Pronto? Eu tenho que atualizar o ganhador, né? Ganhador recebe índice. Não coloquei índice aqui, né? Tudo bem, então eu preciso de um ganhador. 0. Só que se não existir ganhador, o que é que eu faço? Else, né? Se não existir ganhador, então não existia, né? Agora existe. Então existe vencedor, não foi o que eu coloquei? Existe ganhador. Se não existe ganhador, recebe true. E o que mais? Menor distância recebe distância. Ganhador recebe índice, né? Ei, eu criei uma variável nova aqui. Qual foi a variável que eu criei? Existe ganhador. Recebe o quê? Falso. Acabou? Ok. Acabou não, tem que dar o print. Sim. Se existe ganhador, então print o quê? Ganhador. Se não, print sem ganhador. De novo. Vejo vocês agora. Bora lá? Será que sai agora? Bem que eu passei a aula todinha fazendo só isso. Se você já conseguiu, eu vou propor um outro problema que é similar. Por exemplo, eu tenho mesmo problema, ó. N mulheres, N pessoas, ok? Tudo bem? N pessoas, cada pessoa, ó, presta atenção, mesmo problema, mesma estrutura, mesmo tudo, ó, cada pessoa possui idade, sexo, peso, ok? Tudo bem? Cada pessoa possui idade, sexo e peso. Crianças e pessoas com menos de 50 quilos não podem doar sangue, né? De 50 quilogramas não podem doar sangue. Tudo bem? O código é para achar o melhor doador compatível, tudo bem? Então, a ideia do melhor doador compatível é você lê, descarta crianças e pessoas com menos de 50 anos, ok? 50 quilos
Vou fazer mais divertido. Você lê sexo. Não, você não vai ler sexo. Vamos procurar aqui. Idade, peso e tipo sanguíneo. Você vai ler idade, peso e tipo sanguíneo. Primeiro você lê... Você vai ler a idade e o peso do doente, do doente. Você vai ler... Não, você vai ler só o peso do doente, pronto. Não, você vai ler só o tipo sanguíneo do doente, pronto. Primeira coisa, né? Tipo sanguíneo do doente. Aí você lê idade, tipo sanguíneo e peso. Crianças com menos de 50 quilos não podem doar sangue. Qual é o outro requisito? Pessoas, vamos simplificar, né? De tipo sanguíneo diferente não podem doar sangue. Dentre os que podem, ok? Dentre os que podem doar sangue, acho o mais gordinho. Mais gordinho. Por quê? Porque ele vai ter que doar 2 litros de sangue. Então, precisa ser uma pessoa generosa. Tudo bem. Ó, é hipotético, mas é a mesma questão. É a mesma questão. A diferença é que ao invés de só fazer maior do que 10, você vai fazer mais coisas no seu if. Mas é a mesma questão. A gente tem uma busca por critério, onde você não sabe se vai ter alguém compatível, não é verdade? Você garante que vai ter alguém compatível? Não. Se existir várias pessoas compatíveis, você vai ter que fazer uma busca dentro das pessoas que é compatível. Mas é a mesma questão. A mesma questão, só que com outra cara. Ok? Só que antes de vocês fazerem essa, vamos lá. 6 minutos para vocês fazerem outra. Eu vou contar no relógio. Será que 6 é muito? Fazer a primeira, a das pedras. 10 minutos para fazer a das pedras. Agora. Programação não é genialidade, é suor. Suor é falta de som, cara. Bora lá. Preda neles, preda. Apaga o código que tenta fazer as predas, vai. A grande iluminação que é aquele tipo de dar certo, porque os números que foram classificados não colocaram dentro do vetor, aí a posição mudava, entendeu? Só que dessa vez eu tentei só quando vocês desconfiam. Era melhor agrupar no pacote, né? Os resultados do vídeo. Era melhor. Agrupar todos, esse que eu tô falando. A gente vai fazer aqui. Eu faço esse daqui usando agrupamento. Aí tava passando esse segundinho. Faz do Jorginho. Não é o Jorginho, não. Eu botei ali, acho mais Jorginho. Né? Jorginho é ótimo. Acho mais Jorginho. Internet caiu total mesmo, foi? Meu povo, eu vou tentar falar com minha mulher, que eu não falo com minha mulher desde ontem, acho. Tá só olhando. Oi, fazer primeira. Você vai fazer, né? Você faz depois fala não, quando eu vou fazer, tu já sabe. Assim é bom demais. Já sabe, isso me ajuda, né? Não?
Criança vai até uns 18. Você não pode doar sangue. Você só pode doar sangue. Não, com 16 anos você pode doar sangue se tiver permissão dos pais. Mas a pessoa não é gosta de 18 anos. Que é quando ela pode doar sangue de verdade. Mas eu nunca doei sangue, não. Eu não. Eu também. É que eu disse mais sobre isso. Imagina, eu estou tirando sangue. Aí eu sei que sangue que aí eu. 7,25. Não tem sentido. Pode usar o hack.it, né? Aquele controle online. Mas você tem que trazer aqueles Ubuntu que você coloca o pendrive e roda lá a distribuição do pendrive. Não. As máquinas são boas. A questão é um pendrive que não seja lento, né? Por exemplo, então um SD card de classe 10, um leitor do SD, é voado. Tipo, tem algumas coisas que não existem, né? Tem valor de 1 milhão, né? Você lê a quantidade de pessoas, olha. Deixa eu colocar a entrada. E outra coisa, porque tem uns que são string e outros que são número aí. É estranho. Você não vai converter todos, você só converte para inteiro o que foi inteiro. O que não foi inteiro você não converte. A entrada seria mais ou menos assim, né? Eu tenho
5 pessoas. O que mais? Não, antes disso eu tenho que ler o tipo sanguíneo doente. O tipo sanguíneo é A. Tá certo. Aí agora eu tenho 5 pessoas. Tenho que dizer o quê? Idade. A primeira tem 12 anos. É A e tem 35 quilos. A outra tem 67. É B e tem 70 quilos. A outra é o que, menina? É idade. Tem 98. É A também. E tem 130 quilos. Não, botar alguém menos velho, né? Alguém menos velho. 58. 58. É, irmão? 50 quilos. 52, 53. E o outro tem 59, tem 19. B, 70 quilos. Só tem a B, né? O outro tem 17. A, 46. Quem é o ganhador aqui, hein? Ganhador? Quem foi? Quem é o doador? O doador é o compatível mais gordinho. Quem é compatível aqui? Esses 3 são compatíveis, né? Algum é inválido? Esse é inválido por causa do peso, não é isso? Esse é inválido por causa da idade. Por exemplo, A idade. tem que ser 18 anos, né? Aqui é uma criança obesa. Ok? Então o único que é válido é esse daqui. O único válido é esse daqui. Aí você diria que é o doador 3. Estão fazendo qual? Esse ou outro? Terminei se já sabem fazer o outro, façam esse. Se não sabem fazer o outro, nem adianta fazer esse. Agora nós.
E a quantidade. Aí conta aqui, né? Aí vai mostrar aqui, você mede o peso. Aí depois da quantidade. Aí depois desse que dá como é o aí vai virar o seu peso. Tem que avaliar com maior peso, né? Da pessoa igual a que é a variável teste? não, você tá fazendo alguma coisa. Que é a tá certo. Então, o teste é, na verdade, a menor distância. E a distância do cara do físico maior, só aumentar a velocidade para colocar até o carro, por esse valor específico. Você não sabe qual parámetro inicial, não vai ter. Agora a gente estava fazendo aquele jeito, seria aquele parámetro inicial. Vocês ficam bastante. Também? Vai, pode ser. Ninguém acabou de Quem é André? André. Qual é o teu tipo sanguíneo? Qualquer um diz. Ah, também? Eu sou B, sou B mais. Seu peso, André. 68, vai. Como o Daniel? Daniel.
Tá no caminho. Tá no caminho. 23. Distância com o pé de outro. Distância, calcula a distância. Se tem ganhador técnico, ganhador Vai ser só Menor distância já está se não, já Fica esperando não ser aqui. Não. A chance do negócio dar certo. Tá vendo? Tudo bem? Ele só entra aqui se for falso, né? Então já começa falso. Já começa falso. Aí vamos supor que aí ele já começa falso. Você vai entrar aqui, abrir exatamente, né? Aí vai entrar. Não, mais falso. Se tiver ganhador. Vai entrar aqui se tiver assim maior. Aí ele entra aqui, aí como eu sei que é maior, então já tem um ganhador. Então já vai estar falando que existe um ganhador. Existe um ganhador. Agora o problema tem que ser, porque isso aqui, seja se o Fluminense quiser, ele vai acabar com zero. Não existia. Não vai mais zero. Não vai ser o primeiro jogador. Para lá que a vingança não tem Então tem que aqui, ó. Eita, macho. Se distância for maior, É que tá comparando a distância. Sempre vai ser mais zero. Se só tem um elemento do vetor, quem é o maior? Acho mais gordinho. Mais pesado. Se houver empate, escolha o mais velho. Por que você vai pegar o gordo mais velho? Velho. Tá pegando o bebê? Seria um mais jovem, não? O mais novo. Agora sim, tem O sangue. mais novo. É. Você que vai estar perto de superar a Se houver empate, acho o mais novo. Pronto, partiu fazer essa daqui? O da doação de sangue. É da época de vocês, não, Street Fighter. Não, quebrou muito controle jogando. Não, mas na época que passava na televisão, no desenho, o primeiro, Nascimento, não é o Reborn não. Tá pensando que. Bora lá. Cipa! O quê? Voltou a internet? Não, se pelo local. Mas voltou a internet. Ferramenta de programação. Não existe sangue dentro. Vou botar com você, é a B. Vamos nós, a gente tá em que dia aqui? Hoje é dia 9. Último dia de entregar uma cidade. Não tem pessoa tatuada. Não tem, igual. 9/5. Que vai dar pra você. Não, acho melhor. Você não quer fazer de novo sem passar raiva? Vamos ver se vocês são concentrados, ok? Vamos ver. Ontem foi um desastre. Ontem foi desastre total porque vocês não estavam concentrados. Estava sentado. Deixa eu testar o nível de concentração de vocês.
É muito simples. Vocês dizem só o primeiro nome de vocês em sequência, ok? Quem começa? A Alana, se estiver aqui, diga aí. Alana, você diz o seu nome, não é para dizer eu não. Ok? Eu, presente, não. Seu nome, seu nome. A Alana tá aqui? Tá não. Eu não escutei não, desculpa. Cadê? Vai, vamos começar de novo. Não. Bora lá, meu povo. Faltou, né? Falou o quê? Ah, tá. Bora lá, sem avacalhar, ver se a gente faz isso daqui. Natanael faltou, vamos lá, continuar. Danilo Silva não existe. Continua. Faltou. Também falo, não existe. Hermano. Jasmin. Ok, continua. João Batista não existe, né? José Clenilson também não. Continua. Não mais. Também não existe. Também não existe o Micael. Veio ou faltou, Larote? Ó, nem foi tão difícil, né, dessa vez? Uma hora vai ficar perfeito, você relaxa. Uma hora vai ficar perfeito. A gente tem internet, não? Acho que não. É o Tian. Eu vi, viu? A gente tá contando fim de festa. A piada ontem era qual era a música que tocava em fim de festa. Quando a festa tá acabando, assim, tipo 5 horas da manhã. Aí começa essas marmotagens. Ok. Então bora lá. Vamos nós. Olha esse daqui, ó. N pessoas, cada pessoa possui idade, tipo sanguíneo e peso. Crianças e pessoas com menos de 50 anos não podem doar sangue. Pessoas do tipo sanguíneo diferente não podem doar. Entre os que podem doar, acho mais Jorginho. Se houver empate, escolha o mais novo. Beleza? Hã? Partiu? Bora nós. Então qual é a primeira coisa que eu vou ler? Tipo sanguíneo. Aí a gente vai. Tipo, recebe. O que é que eu faço agora? Lê quantidade. QTD recebe. Próxima coisa. Vou fazer o quê? Foco, bora, pra cá. Não é hora mais fazer no computador de vocês não, é fazer com a gente. Hã? O que eu vou fazer agora? Fazer o fofó. For e in range QTD. O que é que eu vou fazer? Analisar se Receber as variáveis. Variáveis, idade. Se eu não posso mais usar tipo, eu vou usar tipo do doente. Botar só, porque eu vou usar sangue aqui, sangue do doente. Mas por que não vai dar tipo? Porque eu ia usar tipo de novo aqui dentro. Ah, entendi. Entendeu? Vou usar Doente. tipo do doente. Doente, sangue, tipo e idade. Ah, opa, peso. Peso. Jorginho. Posso fazer o map aqui? Na hora. Hã? Não, porque tem variável que é string, né? O a string, então aqui vai ser só o input ponto split. Escorre melhorando, né? Melhorando. Agora eu tenho que descompactar a idade, recebe int de idade, peso, recebe int de peso. O que é que eu faço agora? Verifico se é um doador válido. Para ele ser um doador válido, o que é que tem que ter?
Idade maior ou igual a 18. E peso maior ou igual a 50. E Professor, funciona comparar string desse jeito assim? tipo é igual a doente. Aqui igual? Pode. Se for o mesmo texto, pode. Ok, se isso acontecer, então temos um doador. Eu tenho outro doador para comparar? Não sei. Tenho que testar. Porque esse for não vai ficar rodando várias vezes? Entrou nesse laço. Pode ter entrado da primeira vez, da segunda vez, da 10ª vez. Não sei se eu tenho alguém para comparar. Se já existe doador, o que é que eu tenho que escolher? Eu tenho que comparar o quê? O mais gordinho, né? Então, se existe doador, eu vou fazer o quê? Se peso for maior do que o quê? O maior peso, o do doador do pessoa. É espanhol, é uma pessoa. Se o peso do doador atual for maior do que o maior peso do último doador, então significa que ele é o novo doador, né? Ele é o novo doador. Se ele é o novo doador, então maior peso recebe peso, doador recebe I. Eita, mas tem um problema. É doente, Não, doente é o tipo sanguíneo do doente. Vou até chamar sangue aqui. Sangue doente, sangue podre. Sangue do doente. Sangue do doente. Botar aqui. É o sangue do doente, é o tipo do doente. Tipo do doente. Tipo do doente. Se tipo for igual a tipo do doente, aí eu vejo se existe doador. Se já existe doador, eu vou ver se o peso do doador atual é maior do que o do doador vencedor. Se for, ele é o novo doador. Só que tem um detalhe. Se houver empate, o que é que eu escolho? Mais novo. Não, eu botei agora, só de mal. Onde é que eu vou adicionar se houver empate? Depois da comparação. Se for maior, ele entra aqui, não é verdade? Só que tem outro caso onde ele também entra. Se o quê? Se for igual e... Não. Em que casos ele vai ser o meu novo doador preferido? Se o peso é maior, já é suficiente? Se o peso dele é maior, ele é o meu novo doador preferido. Mas tem um outro caso onde ele vai ser o meu novo doador preferido. É o caso em que o peso é o quê? Igual e a idade é menor. Então a gente vai precisar fazer aqui, ó. Se o peso for maior ou o quê? O peso foi igual e a o quê? A idade, vou precisar de outro parênteses. Se for menor do que é assim, é? Poderia tirar daqui só se fosse por questões de legibilidade, né? Por exemplo, por questões de legibilidade, se o peso for maior é suficiente. Mas se o peso não for maior, ele pode ser igual e mais novo. Se for igual e mais novo, também vou fazer o quê? Ele é o meu novo doador preferido, né? Só que agora eu vou ter que guardar o quê também? Menor idade é o quê? Idade. Menor idade recebe idade. Sim? Ok? Bora lá. Eu estou fazendo isso tá ficando ruim de propósito, tá certo?
Porque a gente só valoriza uma coisa quando a gente percebe que a gente precisa dela. Você está vendo que está sendo um saco separar as variáveis? Ficar trabalhando com uma pessoa como se fossem várias variáveis desconexas, onde tudo na verdade é a mesma pessoa. Mas vamos continuar, depois a gente conecta tudo isso daqui. Só que isso daqui é se existe doador. Se não existe, eu preciso de alguma comparação? Hein? Não. Se não existe, eu digo que ele é o doador, na verdade, e eu tenho que colocar o quê? Existe doador, recebe. O que é que eu tenho que criar agora? Só as variáveis que faltam, né? Existe doador é falso, menor peso, etc, etc. As mesmas coisas que nós já fizemos no outro caso. Percebe que é a mesma questão? É o mesmo problema? É a mesma coisa? Tem uma forma mais inteligente de a gente organizar isso daqui. É agrupando essas informações. Essas informações eu poderia chamar que esse trio é o quê? Uma pessoa, não é verdade? Essa tripa é uma pessoa. Então eu podia dizer que uma pessoa, ela contém o quê? Idade, peso e tipo. Tipo, eu vou dizer que o tipo padrão é vazio. Não interessa, né? O que é que uma pessoa tem? Idade, peso e tipo sanguíneo. Na hora que eu for ler, eu não vou ler mais as 3 variáveis separadas. Agora eu estou lendo 3 variáveis de uma pessoa. Então eu vou dizer que a variável pessoa com P minúsculo é uma variável de que tipo? Pessoa. Se eu fizesse isso daqui, ela seria uma variável de que tipo? Inteiro. Se eu fizesse isso daqui, string. Se eu faço isso daqui, eu digo que ela é uma pessoa. E uma pessoa tem o quê? Idade, peso e... Não. Vou chamar só de P para facilitar visualizar, tá certo? Então a variável P é o quê? Pessoa. Então ao invés de pensar isso daqui tudo separado, eu vou pensar que essa idade é a idade de quem? De P. E esse tipo é o tipo de quem? E esse peso é o peso de quem? De P. Ok? De quem é essa idade, esse peso e esse tipo? Essa idade de quem? De P, né? E esse tipo é o tipo quem? De P. Se isso aqui acontecer, o que é que eu vou verificar? Se existe doador. Se o P de peso, o pé de Pedro, se o peso do carinha atual for maior do que o melhor doador que eu encontrei, então melhor recebe, porque o melhor é uma pessoa. Eu não estou procurando uma pessoa? Não estou procurando uma pessoa? Eu estou procurando uma pessoa. Então eu vejo, se essa pessoa atual tiver um peso maior do que o doador escolhido, né? Poderia chamar até de escolhido aqui, né?
se a pessoa atual tiver um peso melhor do que o do escolhido é muito comprido, vamos achar o nome melhor. Escolhido, né? É o Neil. Não. Vocês não são da minha época, não. Bora lá. The One. Me sentindo velho, né? Melhor. Escolhido, vai. Quem é o novo escolhido? Novo escolhido é P. Mas se por acaso o peso de P for o quê? Igual ao peso de quem? Mais a idade de quem? For menor do que a idade de quem? Ah, mas tem uma coisa que essa pessoa tem que a gente não colocou, que é o quê? O que é que cada pessoa tem? Fora idade, peso e tipo. O que é que a pessoa tem fora idade, peso e tipo? Uma posição. Essa pessoa que eu acabei de criar aqui, qual é a posição dela? Aí. Então qual foi a vantagem aqui, ó? A gente só tinha 3 variáveis, né? Se ao invés de ter só idade, peso e... cadê o que mais? Idade, peso e tipo sanguíneo. Se eu tivesse idade, peso, tipo sanguíneo, nome, etc, 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 etc. A altura. Então a gente agrupa os dados todos numa variável só. Ok? Então, queridos, vamos lá. Nossa meta para a semana que vem. Vou fazer o seguinte, ó. Semana que vem, vocês vão prestar conta das atividades de vetores, tá certo? É. Todas é impossível. Tudo bem? Então vamos tentar fazer pelo menos umas... Quantas? Bota a meta aí. 5 minhas ventas. 5 Vamos fazer entre 8 e 12, tá certo? Porque tem umas fáceis. Com o que a gente já viu aqui em sala de aula, dá para fazer praticamente todas as atividades de vetores do Moodle. Todas. O que a gente viu já tem matéria suficiente para fazer todas. Bora lá? Tava dormindo, mulher? Não, eu tava fazendo coisa. Dormindo. Quem és tu? Eduardo, lá embaixo, Maria Eduardo. Aqui, levei não. Tu tá aqui, mulher. Eu não respondi. Eu disse que não. Responderam por ti. Maria Eduardo. Que negócio da prova, mano? Da prova, primeira questão da prova. O que tem a primeira questão da prova? Com o Ali, cara, tem algum problema? Não, mano, não tem problema não. O Ali não é ruim. Ele só é mais propenso a erros. Pois é, cara, por isso que eu até pedi ajuda, Marco, na última, né? Como é que funcionava o código, cara? Eu não sei se geral, mas a gente sei como era a questão, pra gente eu pedi ajuda no código. A gente saber como era o código. Você colocou lá no seu relatório? Não.